No romance O Cortiço, de autoria da Luiz de Azevedo, e publicado em 1890, temos a representação de diversos tipos sociais que viviam no centro urbano do Rio de Janeiro, e certamente em outras cidades do Brasil. No Rio de Janeiro, as obras sanitárias e de embelezamento da cidade, no final do século XIX, expulsaram os moradores dos cortiços para as áreas periféricas. Aqui em Recife, as reformas do Porto, no início do século XX, também obrigaram as populações mais pobres a procurar a periferia e as áreas ribeirinhas, e em ambos os casos deram surgimento a comunidades muito precárias. Então, aqui eu gostaria que o senhor nos ajudasse a pensar duas coisas. Primeiro, que outros aspectos estavam por trás dos discursos sanitários ou sanitaristas que expulsaram as populações dos cortiços dos centros das cidades. E também, em sua percepção, no Brasil, os projetos de modernização são, em geral, impactados pelo elitismo e exclusão das populações mais pobres? Desculpa a pergunta longa, né? Mas assim, eu realmente precisei contextualizar um pouco a questão aqui. Não, tá ótimo. Isso é uma conversa, você tem que falar também, senão... Bem, acho que primeiro veio um pouco essa ideia de modernização, né? Na longa duração. Há vários períodos de modernização, de iniciativas de modernização do país, né? A própria campanha para acabar com a escravidão foi um período de modernização. Essas campanhas de reformas urbanas, né? Como essa reforma que acontece no Rio, no início do século, e as campanhas de saúde pública, a de vacina de varíola, depois as campanhas para atacar as doenças no interior do país, nos anos 20, 30, 40, sei lá. Há muitas iniciativas de modernização ao longo do tempo. O fato é que, por essa premissa da sua pergunta, de que essa modernização é uma modernização no longo prazo excludente, porque as desigualdades persistem e tal, isso está provado pela observação dos fatos, né? A sociedade brasileira é tão desigual agora quanto provavelmente era no final do século XIX, né? Claro que há indicativos claros de progresso, porque as taxas de mortalidade diminuíram, né, por causa da campanha de saúde pública e tudo mais. Você tem políticas de Estado que não tinham, não tinha nem aposentadoria, não tinha Estado como a gente conhece hoje, com serviços e tal. Então você tem, evidentemente, uma porção de áreas que você vê que houve mudanças importantes, tá? E não e é preciso reconhecer isso, ter clareza, que se essas coisas não existissem, a situação seria muito pior. Agora, nunca tanta gente passou fome no Brasil como passa agora, né? Porque tem várias maneiras de fazer estatística, né? Historiador tem esse problema com estatística. Eu tenho, pelo menos, né? Eu como um especialista em Brasil do século XIX, lá em 1872, segundo o censo, tinha 10 milhões de pessoas vivendo no Brasil. 10 milhões de pessoas. Desses 10 milhões de pessoas, digamos, hipótese absurda, 100% era pobre. Ou não tinha suficiente para comer, era miserável. 100%. 10 milhões. Aí você vê agora, o Brasil tem 200 e tantos milhões de habitantes, né? Quantos estão abaixo da linha da pobreza, na miséria? 10%? Sendo otimista. 10%? 10% são 20 milhões de pessoas na miséria, que não têm o suficiente para comer. Na estatística dos economistas, no século XIX, você tinha 100% de miseráveis. Agora, você tem 10%, a gente melhorou muito. Na minha estatística, como historiador social, 20 milhões de pessoas na miséria é 2 vezes pior do que 10 milhões de pessoas na miséria. Então, essa modernização é uma modernização fracassada, porque aumenta o número de pessoas que sofrem, né? Que não têm o suficiente para ter uma vida humana digna. Portanto, a primeira parte da sua pergunta está certo. Modernização não nos trouxe
a superação de desigualdades e, digamos assim, o direito a que todos os brasileiros tenham uma vida digna de se viver e condições mínimas de viver. Então, concordo com a premissa da sua pergunta. A modernização é excludente, elitista e exclui tanto que a situação tem mais gente sofrendo agora do que tinha no final da escravidão. O professor, inclusive, quando a gente vê o arranjamento do espaço urbano, né, como se estabelece, o que ocupa esses espaços, não é? Como se olha para a cidade, né? E a todo momento a gente tem, por exemplo, a professora Tatiana aqui no chat, ela citou a reforma no Recife, né? Eu falei antes da reforma do Porto, né? Embora haja sempre um discurso de viabilizar a cidade, de tornar a cidade sanitariamente, enfim, em termos de saúde pública, né? Melhor, enfim. Mas é sempre construções, sempre ocupações que vão excluindo essa população mais pobre, né, negando direitos, né, e, enfim, é o que nós temos observado em vários momentos de modernização, digamos, da cidade, aqui em Recife na década de 20, durante o Estado Novo, e até mais recentemente, inclusive. Não, tem razão, quer dizer, no caso da história que eu conto na Cidade Febril, é essa história, né, de aliança entre interesses econômicos e essas ideologias cientificistas, né, que fazem com que haja essa união da administração pública com o setor empresarial, com o capital que investia em infraestrutura urbana, em moradia e transporte, né, que faz com que haja intervenções cada vez mais incisivas sobre as moradias populares, sem uma política alternativa de construção de casas populares que atendessem àquela demanda. E essa união dessa ideologia cientificista com a administração e o capital faz com que a cidade se torne a cidade segregada que conhecemos hoje. E o Brasil, em termos de segregação, é certamente uma das cidades, dos países mais segregados do mundo, né? Aqui os filhos da classe média não estudam com crianças de outra condição social ao longo da vida toda. Às vezes o cara só vai estudar como uma pessoa negra na universidade pública. Né? Então, em várias capitais do país, ou em bairros de várias capitais do país, é assim que a coisa acontece. Né? Então, você tem é inegável que essas iniciativas mais ambiciosas de modernização se mostraram excludentes e reprodutoras de desigualdades no longo prazo. Agora, como historiadores, a nossa obrigação é complicar as coisas. Né? Se você for pensar, por exemplo, no que era essa medicina do século XIX, antes da microbiologia, essa medicina dos higienistas, né? Dos médicos aí dos anos 30, 40, até o final do século XIX, que acreditavam que as doenças eram causadas por miasmas, né? Que, em função dessa crença de que as doenças eram causadas por miasmas e, portanto, estavam na atmosfera e alguns fatores seriam responsáveis por essas emanações miasmáticas, como, por exemplo, falta de circulação adequada de ar, então ruas estreitas, casas coladas uma nas outras, falta de coleta de lixo, que deixava o material apodrecendo na rua e tudo mais, falta de esgoto, fazia com que as águas servidas corressem a céu aberto. Todas essas concepções, elas, por um lado, elas ajudaram a justificar essas mudanças dos quais falei antes. Condenação das moradias populares, expulsão dos pobres do centro das cidades, investimento do capital em infraestrutura urbana que torna os lotes urbanos centrais mais caros e inacessíveis aos pobres e vai seguir. Tudo isso também, esse raciocínio,
da medicina social do período, pensando o espaço de uma maneira ampla, por causa desses miasmas que eles não sabiam o que eram, mas que viam por toda parte, ou intuíam por toda parte, é graças a esse pensamento que você teve, por exemplo, a ideia de construção de rede de esgoto na cidade. Coleta de lixo. Você vê, por exemplo, serviços de coleta de lixo no país, eles só começam a acontecer na segunda metade do século XIX. Tá? Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, os trabalhadores que trabalham na coleta de lixo, eles se chamam garis. Gari, né? O gari é o trabalhador. Por quê? Porque o primeiro empresário que assinou um contrato com a Câmara Municipal para fazer o recolhimento sistemático do lixo no Rio de Janeiro chamava-se Aleixo Gari. É por isso que os lixeiros se chamam garis. Isso é uma coisa da segunda metade do século XIX. Se você for pensar assim, bem, então essa medicina social que deu origem, ou que justificou, ajudou a justificar essas intervenções que aumentaram a segregação nas cidades, elas também deram origem a uma moção de iniciativas que, fosse a sociedade brasileira outra, poderiam ter resultado em sociedades sem cidades, sem esgoto a céu aberto, com coleta de lixo eficiente e com água potável, né? Quer dizer, metade do século XIX se descobriu, por exemplo, que uma doença terrível como cólera, ela se espalhava, uma das maneiras principais dela se espalhar era pelo consumo de água contaminada. Né? Então, isso aí foi uma descoberta de um epidemiologista inglês, John Snow, numa das grandes epidemias de cólera em Londres, no século XIX. Ele foi a fazer aquilo que os epidemiologistas fazem até hoje, botou a cidade no mapa, só que hoje eles fazem no computador. Ele abriu um papelão assim numa mesa grande e começou a marcar os lugares onde tinha cólera. Identificar os lugares. Aí ele reparou que estava ligado a fontes de água que a população tinha e ao longo do rio Tâmisa. Então a água do rio estava contaminada e a água que estava sendo consumida pela população. O que ele fez? Bem, a partir de agora, quando tiver alguma notícia de cólera chegando, que pode chegar a Londres, só consumam água potável e água fervida, alimentos cozidos. Nunca mais teve epidemia de cólera em Londres, sem que ele soubesse que tinha a ver com o embrião colérico e tal. O que eu estou dizendo é o seguinte, a gente não pode ter uma visão unilateral das coisas. Né? Eu acho que se no longo prazo é verdade que esses processos de modernização não resolveram nunca o problema de desigualdade do Brasil, e em muitos casos agravaram isso, isso não significa que a gente deva demonizar, por exemplo, a ciência. Né? Porque não são os cientistas que estão decidindo para onde vão os recursos públicos, né? Ou como um todo. Não é o conhecimento que está dando essa visão. E além disso, há outras questões, né? Quer dizer, porque a própria ciência, ela tem história, né? Então, se você tinha essa noção de aplicação da ciência, por exemplo, até recentemente, muito voltada para se apoderar dos recursos naturais, para acumular capital e aumentar a riqueza dos empresários e tudo mais, hoje em dia isso está muito mais complicado, né? Porque existe, por exemplo, uma ciência das mudanças climáticas, que, na verdade, está articulando cada vez mais uma crítica a essa ideia de crescimento infinito do capital e apropriação sem limite dos recursos naturais do mundo. Isso, ao invés de resultar em acúmulo de riqueza, com o tempo resultará na inviabilização da vida no planeta. Então, a ciência agora, digamos, tem uma visão muito mais crítica da ideia de desenvolvimento econômico e tudo mais. Então, essas coisas vão mudando. A gente não deve tomar cuidado para não ter visões assim, muito unilaterais e demonizar, digamos, alguns
Até porque quando a gente analisa os projetos de reforma, né, a gente tem de um lado, de fato, discursos técnicos e trabalhos importantes, como o do Oswaldo Cruz, né, e por outro lado, os interesses de outros grupos, né, de lotear a cidade, né, eu acho que de fato é importante a gente poder fazer essa diferença.